E aí pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando hoje mais uma videoaula, nossa videoaula, se não me engano, na 6. Hoje vamos falar da classificação periódica dos alimentos. Como vocês estão vendo aqui atrás, estou com meu filhão para me dar uma ajuda aí. Dá um alô, pessoal. Tá comendo apple. Tá comendo uma maçãzinha ali. Vamos lá, galera. O que a gente vai falar? De classificação periódica dos elementos químicos. Tá ela aí, ó. Tá ela aí, classificação periódica dos elementos químicos. Como é que começou essa classificação periódica dos elementos químicos? Há um tempo atrás, um tempo bem próximo aí, 1836, uma coisa assim, um certo cidadão chamado Doberheim, tá? Wolfgang Doberheim. Então, Doberheim percebeu o seguinte, que havia uma similaridade entre as massas atômicas, de acordo com o estudo de Dalton, lembra de Dalton? Então, ele viu que havia uma similaridade nas massas atômicas, ao ponto que ele chegou à conclusão que a média aritmética das massas atômicas poderia dar a massa atômica de um outro elemento, que teria características similares a esses dois outros elementos que estariam em seus extremos. Ou seja, ele somava a massa atômica de dois elementos, dividia por 2 e achava a massa atômica de um terceiro elemento. Essa teoria ele chamou de tríade, tá? E o que seria a tríade? Seria isso aqui, ó. Então, tá lá o nosso amigo lá, ó, Johann Wolfgang Doberheim, 1829 mais ou menos, né? 1829, 36 por aí assim, ele elaborou a teoria das tríades. E o que seria isso? Ele pegaria aqui 3 elementos químicos, por exemplo, lítio e potássio, para descobrir a massa atômica do sódio. Assim que surgiam as massas atômicas, de acordo com o Doberheim, dos elementos que existiam no universo. Tá? E se você pegar realmente aqui e somar 39 mais 6,9 e dividir por 2, vai dar 22,95. E hoje sabemos, com exatidão, que a massa atômica do sódio é 23, que é muito próximo de 22,95. Ok? Mas depois foram visto que em alguns elementos químicos isso não funcionava. Isso não funcionava, tá? Depois, conforme foram descobrindo novos elementos, viu que isso não funcionava. Foi aí que surgiu um determinado cidadão russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, que em 1870, também observando as massas atômicas, tá, ele conseguiu organizar os elementos descobertos até o momento de tal forma que ele conseguiu antever, ou seja, prever que deveria de existir um outro elemento químico que ninguém tinha descoberto ainda. Foi tão preciso que ele conseguia prever que deveria de existir um elemento químico. E aí, nosso amigo Dmitry Ivanovich Mendeleev, que é esse cidadão bacana aí, ó, esse senhor, muito gente boa, elaborou essa tabela, tá vendo? Onde ele considerava as massas atômicas de tal forma que ele via algumas lacunas. Estão vendo aqui essas lacunas? Então ele conseguia prever, por exemplo, entre o carbono e o nitrogênio, ele previa que existiria um elemento que teria 13 aqui, ó, de massa, entendeu? E assim por diante. E depois foi constatado que ele estava certo em grande parte dos seus momentos. Mas então surgiu um britânico chamado Henry Moseley, tá? Henry Moseley percebeu que, na verdade, os elementos químicos já tinham uma organização natural. Que organização é essa que nós já vimos? Que seriam os seus números atômicos, ou seja, a quantidade de prótons. Lembra aqueles raios catódicos de Rutherford? Moseley também era aluno, assim como Bohr, era aluno de Rutherford. E em aproximadamente 1913, 1916, Moseley conseguiu estabelecer uma regra normativa para a tabela periódica, que é a que a gente conhece aqui. Então, nosso amigo aqui, ó, em 1913, falei 13, 16, mais ou menos, Henry Moseley, percebeu, organizou, começou a dar origem, esse cidadão aí, franzino, gente boa pra caramba, ele começou a organizar os elementos pelo número atômico, até que nós chegamos com a IUPAC, com essa tabela periódica. Essa é a classificação periódica dos elementos químicos que tanto falei, que tanto se fala, né? Nós temos aí, ó, vocês podem ver, até agora aqui 118, mas já existem outros elementos artificiais que já surgiram aí, fecharam em função disso, tá vendo? Essa tabela está fechando aqui, ó, no 118, não há mais lacunas a ser preenchidas, por isso que talvez vá surgir uma nova tabela no final da aula, a gente vai ver que tabela é essa misteriosa,
E essa tabela tem umas particularidades. Quais são as particularidades, crianças? As particularidades são o seguinte: a tabela ela é dividida. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A tabela é dividida basicamente em 3 partes. Tá vendo essa parte verde escura aqui? Para a esquerda, todos os elementos que estão aqui são chamados de metais. A gente vai ver já já as características desses metais. Só para ter uma ideia, os metais são cátions, ou seja, átomos que têm tendência a perder elétrons, tá? Então esses elementos todos aqui são metais, ok? Todos eles. Outra coisa, quando você olha para essa tabela e olha aqui para dessa parte verde escura e joga para cá, ó, até essa parte azul clara e esse verdinho aqui, junto com esse nosso amigo isolado hidrogênio aqui, você vai ter o que a gente chama dos ametais. Então esse verdezinho com o azul claro e o verde aqui são os ametais, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, tá bem escrito aqui, ó, tá vendo? Não metais ou ametais, né, a parte verde. Os amarelos, laranja, aí já vem metais alcalinos terrosos, metais alcalinos, a gente vai ver isso já já, tá ok? Seriam esses ametais. E na última parte da tabela, que é essa parte azul aqui, é o que nós chamamos dos gases nobres. Mas como é que é organizada toda essa tabela? Observe que a tabela vai de 1 até 18, estão vendo? Então vem de 1 até 18. Tá? Ela tem 18 colunas e vai de 1 até 7. Olha aqui, ó. Tem 7, aqui tem um 6, aqui sem vergonha, mas é 7, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas. Então são coordenadas como se fossem abscissas, né? O eixo de x e y, lembra disso? Coordenadas e abscissas? Então, é assim que você descobre onde estão os elementos químicos. Por exemplo, se eu falo para vocês qual o elemento que está na família 14 no terceiro período, eu vou vir aqui, ó, família 14, tá? E vou contar. Não posso contar a partir daqui, para saber os períodos. Os períodos, lembrando, são as linhas, ó, escrito aqui, ó. Períodos são as linhas. E as colunas ou famílias, ou grupos, as colunas correspondem à família ou grupo, tá vendo? Então, família 14, número, período, terceiro período, é isso aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente tem que contar sempre das extremidades, turma. Nunca conte do meio, até você se adaptar, não conte do meio. Venha para a extremidade e conte, ó. 1, 2, 3, sigo, vou até a família 14, está aqui. É o silício, tá? Então, por exemplo, se eu for para vocês e falar, me dá a família e o período do ferro. Olha, qual é a coluna? Então, o ferro está aqui, ó, na coluna 8. E qual é o período dele? Vou seguindo, está no quarto período, tá vendo? Número 4, no algarismo romano aqui, tá? Se eu pergunto a vocês a respeito do mercúrio, aqui o mercúrio, Hg, tá? Família 12, é um metal, aliás, mercúrio é um metal líquido, tá? Mercúrio é um metal líquido. Ó, família 12, sexto período, ok? É assim que você vai encontrando os elementos na tabela periódica. Uma outra forma de você encontrar os elementos é em cima daquilo que nós vimos, que é as distribuições eletrônicas, estão lembrados? Todos os elementos que terminam com subnível S estão na família 1 e 2 da tabela periódica, tá? Essas famílias, a família 1 é chamada de metais alcalinos, a família 2 é chamada de metais alcalinos terrosos. Então essa parte amarela são os alcalinos terrosos e essa parte laranja aqui, meio laranja aqui, são os metais alcalinos apenas, tá? Ah, Hélio, mas e aquele verde? Esse verde aqui destacado, esse cara é o hidrogênio. O hidrogênio só está aqui, porque lembra que eu falei que Moseley organizou a tabela pelos números atômicos? Então, o hidrogênio tem número atômico 1. Por ele ter número atômico 1, ele tem que ser o primeiro. Lá do outro lado, nós temos o hélio. Opa, eu aqui, o hélio que tem número atômico 2. Aí, voltando lá, tem aqui, ó, número atômico 3, o lítio. Depois o berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10, sódio 11, magnésio 12, aí vem alumínio 13, silício 14, fósforo 15, enxofre 16, cloro 17, argônio 18. Tá legal, galera? É assim, pelos números atômicos, que nós organizamos a tabela periódica. Qualquer coisa, depois pega a apostila de vocês vão ver lá o número atômico. Mas, Hélio, como é que eu vejo os números atômicos? Crianças,
Preste atenção, toda tabela periódica, como essa aqui, obrigatoriamente tem que ter um quadrado indicando aonde está o valor do número atômico, tá vendo? O número atômico fica em cima. Aonde está a massa atômica está aqui, ó, embaixo. E onde está o símbolo do elemento? Elétrons de camadas, nome do elemento pode até não vir, mas símbolo, número atômico e massa atômica, a tabela tem que trazer para vocês, tá? Não importa, se estiver no vestibular lá, a tabela vai estar com uma lacuna lá quadradinha lá para poder dizer onde está a massa atômica e número atômico, que não tem como você decorar 118, né? Isso só numa tabela, não existe isso, isso é loucura. E vestibular, geralmente, a tabela vem no final da prova, quando é necessário. Quando não é necessário, quer dizer que as questões não precisam de alguma coisa da tabela periódica, aí pode até acontecer de não vir. Geralmente vem, tá bom? Então, continuando. Então, essas são as primícias. Como eu falei, ó, quem termina a distribuição eletrônica subnível S, família 1 ou família 2. Quem termina com número atômico subnível D, tá vendo? D, são todos esses elementos aqui, ó, que são chamados de metais de transição. Esses são os metais de transição. Tá bom? Beleza. Aqui, esse verde escuro, hoje em dia está voltando, mas antigamente já tinha acabado isso. Esse verde escuro é o que nós chamamos de semimetais. Tudo que está aqui em verde escuro, ele divide os metais dos ametais e gases nobres, como eu já falei para vocês. Tá ok? Esse cara, todo esse bloco aqui, ó, de ponta a ponta, tá vendo? Daqui para cá, todo esse bloco aqui termina sempre com subnível P, ok? A tabela periódica também tem umas linhas aqui à parte, que fazem parte dos metais de transição que estão aqui, ó. São os lantanídeos e os actinídeos, que tem o lantânio aqui e que aqui tem o actínio, tá? Por isso que são chamados de lantanídeos, La que é o lantânio, e aqui é AC, que é o actínio. E eles ficam justamente nessa posição, só que não tem como encaixar eles aqui. Tá vendo a quantidade de elementos que é? Não tem como encaixar eles aqui. Esses de baixo, actinídeos, são os radioativos, tá? Então, não há como encaixá-los. Por isso que é resumido desta forma. Tá bom? Por isso que é resumido dessa forma aí. Continuando, galera. Presta atenção. A partir daí, vamos entender como é que funciona essas características. Os elementos, o nome das famílias está aqui, ó. Lá na apostila de vocês vai ter o nome das famílias bonitinho para vocês aí, tá? Aqui está nessa tabela, talvez vocês não visualizem tão bem, mas lá na tabela, na apostila de vocês, com certeza está em bonitinho. Qualquer outra tabela aí que você compre, você vai encontrar esses nomes, uma tabela decente. Sugestão, que vai acompanhar a vida de vocês toda, até o final do ensino médio. Quando acabar essa história de coronavírus, vai numa papelariazinha razoável perto da sua casa, ou então compre ela em Bangu, e faça o seguinte, compre uma tabela periódica plastificada, show de bola, é muito maneira, custa estourando R$3. Se o cara cobrar mais do que isso, levanta a mão, entrega a carteira, que é assalto, tá? É R$2, R$3, com certeza, tá bom, galera? Se o cara cobrar mais que isso, o cara tá te explorando, pode procurar outra papelaria lá, tá legal? Então vamos continuar. A partir daí, nós vimos isso, né? Essa parte aí, ó, metais, é bom saber, ó. Verde escuro para cá, metais. Parte verde com azul claro, metais. Parte azul aqui mais escura, gases nobres. Famílias, metal alcalino, 2, metal alcalino terroso. Todos esses, família dos elementos de transição. Aqui, família do boro, família do carbono, ó, o símbolo do elemento já dá um nome. Família do nitrogênio, todos esses, tá? Família dos calcogênios, não é família do oxigênio, é família do calcogênio. Esses todos são chamados de calcogênios. E aqui, família do flúor? Não, família dos halogênios. Está aqui, ó, halogênios, todos esses da família 17. Família 18, dos gases nobres, tá? Família dos gases nobres, ok? Depois dá uma olhada lá na apostila bonitinho, lá que tá bonitinho para vocês. Eu já olhei lá, com certeza. Também pela internet também tá legalzinho, dá para ver. Continuando. Uma outra coisa muito importante que vocês têm que saber de tabela periódica, galera, é que a tabela te dá muita informação, como vocês estão vendo aí, tá? Mas é importante saber essas características.
Quem sabe ler bem uma tabela periódica, turma, vou falar até olhando nos olhos de vocês. Quem sabe ler bem uma tabela periódica, peraí, Guel, senão atrapalha a aula. Quem sabe ler bem uma tabela periódica se dá muito bem no vestibular. A tabela periódica traz muita informação. Vocês vão ver ao longo das nossas aulas. Vem propriedades periódicas também, na próxima aula, então vocês vão entender melhor. Então aprendam bem tabela periódica, ajuda muito vocês no futuro, tá? Continuando. A partir daí, nós vamos aí sim dar uma olhada nas características daquelas subdivisões que eu falei para vocês. Primeiro, os metais. Quais são as características dos metais? Primeira delas, são cátions, ou seja, tem tendência a perder elétrons. Espero que estejam estudando, hein? Ó, dia 4 já deve ter uma avaliaçãozinha especial para vocês. Fiquem atentos a isso, hein? Pessoal aí, ó, tá? Fiquem atentos. Dia 4, tá? Continuando. A partir do dia 4, se não for na semana do dia 4, na outra semana eu já devo estar dando uma avaliação para vocês, tudo bem? Metais cátions. Outra característica, bons condutores de eletricidade e calor. Tá? Os metais, quando, né? O metal, se o sol está batendo, se você mete a mão no metal, não sente queimar a mão? Então, metais bons condutores de calor. E de eletricidade, né? Não são os fios que conduzem a eletricidade? Sim. Outra característica, tendência à perda de elétrons. Claro, se são cátions, tem tendência à perda de elétrons. Continuando. Outra, propriedade de maleabilidade e ductibilidade. Hélio, o que é maleabilidade? O que é ductibilidade? Galera, maleabilidade é a capacidade de você moldar o metal, você formar o metal. Você não consegue entortar um ferro, um arame, isso é maleabilidade. Ductibilidade, a propriedade físico-química que a matéria tem de formar fios. Dúctil quer dizer que você pode formar fios, tá bom? Vamos continuar aí. Outra característica. Alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, característica dos metais. E uma observação, mercúrio é o único metal líquido na temperatura ambiente, galera. Então, na temperatura ambiente, o mercúrio é o único metal líquido. Eu vou ver se na próxima aula eu consigo mostrar eu tenho uma amostrazinha de mercúrio aí escondida, agora que eu lembrei, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês como é que é o mercúrio, tá? Ele líquido aqui na minha mãozinha aqui para vocês verem. Vamos ver, deixa eu ver se vai dar. Eu acho que vai dar para vocês verem legalzinho sim. Acho que vai dar sim, né? Dá sim. Então vamos lá. Seguindo. Outra característica. Ametais. Os ametais, ou seja, que não são metais, também pode ser chamado de não metais, tá? Os ametais, eles são ânions, ou seja, tem tendência de ganhar elétrons, ou seja, tendência de ficarem negativos, íons negativos. Logo, eles são ao contrário dos metais, né? Mau condutor de eletricidade e calor. Tendência a ganho de elétrons, não é perder, o metal é que perde, a metal ganha. Agora, tem uma coisa em comum entre eles, também tem a propriedade de maleabilidade e ductibilidade, tá legal? Isso é uma característica que eles têm em comum, metal e ametal. E baixo ponto de fusão e de ebulição, tá legal? E por último, os nossos amigos gases nobres, esses caras são muito especiais. São muito especiais. Não é à toa que o primeiro lá é o hélio. Estão lembrados do HE lá? Os gases nobres. Porque nós temos uma nobreza, né? Então, o que acontece? Os gases nobres, gente, eles já são considerados quimicamente estáveis. O que significa estabilidade para um átomo? Estabilidade para um átomo é a necessidade que ele tem de compartilhar ou não elétrons. Quando um átomo não precisa compartilhar elétrons, o que deu aí de novo? Deu ruim de novo na câmera? Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos ver se eu volto de novo. Ó. Quando um átomo não precisa compartilhar elétrons, o que isso significa, turma? Significa que esse cara está estável. Tá? Vocês vão ver isso melhor em ligações químicas. Mas essa é a principal característica deles, os gases nobres, a estabilidade, e apresentarem 8 elétrons sem o nível de valência, com exceção do hélio. Tá? Todos os demais, obrigatoriamente, apresentam, estou só tentando voltar aqui com o vídeo, tá? Todos os demais, obrigatoriamente, necessitam ligar-se a outros átomos para se encontrar em estabilidade, tá ok?
Então, quem são os gases nobres? São quimicamente estáveis, devido a isso não necessitam realizar ligações químicas para alcançar sua estabilidade. Tá ok? Beleza? Beleza? Espero que sim. Olha lá, ainda não voltou a câmera. Eu acho que não vou nem conseguir me despedir de vocês. Hoje a internet está terrível. Mas vida que segue. Vamos nessa. Então, gases nobres. A partir daí, lembra que eu falei para vocês de que a tabela periódica vai ter que mudar porque não tem mais espaço nela? Então, tem um amigo nosso aí, o Mr. Stewart, tá? Mr. Stewart que elaborou um novo modelo, uma nova proposta da tabela periódica, tá? A forma da tabela periódica. Que proposta é essa, turma? Vamos lá, voltou, tô eu aqui de novo. Ó, lembrando, depois dá um like se gostar, hein? Então, qual é a proposta de Stewart? Stewart, esse carinha aqui, opa, Stewart, nosso amigo Philip Stewart, ele elaborou uma tabela periódica, olha que linda, gente, olha que linda, que a gente chama de tabela periódica em espiral, parece um sistema solar, um sistema planetário, né? Lembrando lá do nosso amigo Rutherford. Então, como é que funcionaria? Lembra que eu falei que são duas coordenadas? Família e período, né? Ou então período e grupo? Então, a família, ou seja, aqueles períodos, aqueles 18, seriam essas linhas aqui, ó, tá vendo? Cada linha dessa seria um período ou uma família, tá legal? Período ou uma família? Não, uma família, perdão. Tá legal? Esses daqui são os lantanídeos, esse aqui os actinídeos, tá vendo? Que estão destacados igual lá na tabela, tá? Aqui, ó, família e o período de cada um desses elementos. Os períodos seriam essas linhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, já tem interrogação falando que, ó, o elemento que vier eles vão preenchendo aqui e vai indo para sua família. Por quê? Tem muitos elementos sendo criados artificialmente, então eles acham que o universo tem muito mais do que 118 elementos químicos. Com certeza tem muito mais. Só que alguns são criados provisoriamente, em momentos, tá? E aí, organizando ela melhor, ela ficaria assim, ó, dessa forma. Ou seja, cada conjunto desse corresponderia a uma família ou grupo da tabela. Tá vendo aqui a numeração deles, ó? Ó. 1A, 2A, 3A, família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, família 11, 12, 13, tá vendo? Então isso aqui seriam as famílias ou grupos. E cada linhazinha dessa seria o quê? O período, tá? Esse provavelmente será o futuro da tabela periódica, que está sendo muito bem aceito pela comunidade científica, inclusive pela IUPAC já. Tá legal? Galera, por hoje a gente vai ficar por aqui. Agradeço a vocês, tá? Tá tendo um probleminha aqui na minha câmera, no Hangouts, tá? Vou ficar aqui de lado, tô aqui. Miguel, dá um tchau pra galera lá. Tchau, galera. Obrigado. Beijão no coração de todo mundo. Fala, filho. Você vai postar isso no YouTube? Vou, filho. Se inscreve no canal. Isso aí, obrigado, filhão. Para receber todas as notificações. Isso, filho. Valeu. Beijo no coração, gente. Só meu filho mesmo. Valeu.